cuidados essenciais que todo empreendedor precisa ter para manter aí a sua empresa saudável e desta forma evitar problemas com impostos e dívidas. O Dr. Sérgio, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui novamente nos microfones do JP 87, tudo na Santa Paz? Boa tarde, Orlando, boa tarde, Tremendão, boa tarde a todos os ouvintes. Orlando, graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo ok? Tudo bem. Dentro de uma normalidade. Dentro daquela regularidade de sempre, né? Mas essas coisas tem que ter, né? Bom, esse assunto que nós vamos abordar hoje, eu acredito que seja de fundamental importância, porque às vezes muitas pessoas pensam que é só abrir uma firma e fica por isso mesmo, né? Então, vamos começar assim, doutor Sérgio. Quais são os principais cuidados, os cuidados reais mesmo, que nós devemos tomar após a abertura de uma empresa? Orlando, não menos importante falar, né, que não só após a abertura da empresa, mas também, assim, antes mesmo de abrir, a pessoa já tem que ter certos cuidados, né? Perfeito. Principalmente, assim, né, algumas pessoas empreendem aí por necessidade e acabam, muitas vezes, não tendo aquele conhecimento todo, né? Certo. Mas o que é a questão da abertura da empresa, né, Orlando? A gente sabe que uma empresa no Brasil hoje, né, o Brasil é um país que ele tem um termo de complexidade em relação às empresas. Apesar de ter melhorado um pouco, ainda é complexo. Então, você vai abrir uma empresa, tem registro em vários órgãos, que é junta comercial, é o Estado, é Receita Federal, Prefeitura. Bem burocrático, né? Bem burocrático, né? Então, isso também requer o quê? Que você tenha várias licenças, né? Você tem que ter, regulamentar, um exemplo, a prefeitura, você tem que ter o alvará de funcionamento. Se você trabalha com área de saúde, de repente, ou alimentação, um exemplo lá, daí você tem que ter a vigilância sanitária. Então, muitas vezes a pessoa acha que é só, não, vou lá e vou abrir o CNPJ e vou trabalhar. Não, não é. A gente tem que ver qual atividade que é, se tem... Né, fora a atividade normal, que é o comércio ou o serviço que tenha, se tem algum órgão regulamentador, que tenha a profissão, por exemplo, você pega o médico, tem que registrar no Conselho Regional de Medicina. E tem algum envolvimento assim, doutor Sérgio? Por exemplo, uma pessoa física vai abrir uma empresa, é feito um levantamento também do CPF dessa pessoa ou não tem nada a ver, não mistura as coisas? Não, necessariamente não, Orlando. A pessoa, por exemplo, assim, vamos pensar, se uma pessoa esteja com restrição de alguma coisa, ela está impedida de abrir a empresa. Não tem impedimento. Se o CPF está negativado, não tem nada a ver. Não impede nada. Mesmo... É porque vai ser constituído um CNPJ, né? Exatamente. São individuais, né? Apesar do CNPJ ele ser, né, uma ficção jurídica que a gente tem ali, ele tem a autonomia de um CNPJ, né? O que pode acontecer com essa pessoa é, de repente, assim, apesar do CNPJ não ter problema algum, se ela for buscar uma linha de crédito, o banco analisa, não só o CNPJ, como os proprietários da empresa. E quando você abre uma empresa, por exemplo, a injeção de capital, eu abro uma empresa, eu estou negativado e eu vou injetar capital nessa empresa minha do meu bolso. Pode implicar em alguma coisa ou não? Não, Orlando, é assim, o que acontece? A Receita Federal ela pode fiscalizar e deve fiscalizar, e os contadores também têm, numa eventualidade assim de a gente ter uma suspeita de lavagem de dinheiro, a gente é obrigado a comunicar isso aí. Mas o que acontece via de regra? Um exemplo, você tem o seu dinheiro, você tem lá, você pode estar negativado, devendo, mas não impede que você tenha dinheiro em caixa ou que você tenha alguma renda. E depende muito do montante, né, Orlando? Porque assim, seria, um exemplo, incongruente, digamos assim, você falar assim, eu estou devendo, sei lá, 300, 400 mil e abre uma empresa com um capital de 1 milhão. Da onde você vai arrumar esse dinheiro? Tem alguma coisa errada aí, né? Então, esse tipo de coisa não é normal. Mas às vezes a pessoa abre com um capital menor, de 5, 10, 15 mil reais aí, que ele pode estar devendo e conseguir essa grana. Não tem problema. Também não tem problema Interessante. nenhum. Agora, uma outra coisa que é importante, eu acho, a gente enfatizar aqui, doutor Sérgio, é em relação a manter os impostos em dias quando você abre uma empresa, né? Orlando, é assim, aí a gente já entra num critério, né? Todo mundo sabe que imposto no Brasil é caro, ninguém gosta de pagar imposto, né? A gente paga direta e indiretamente os impostos na compra de mercadorias ou não, mas uma vez que você fez a opção por abrir a empresa, né, você tem que ter ciência do custo que você vai ter. Sim, né? sim. Então, assim, dependendo do comércio, do serviço, você tem uma alíquota lá específica que você vai pagar de impostos e isso está em cima do teu faturamento. Então, o que é aquilo lá que a gente tem? Você tem que ter um levantamento do teu custo, das despesas que você tem fixas, despesas variáveis, inclusive os impostos. Né? Você tem que ter uma estimativa de imposto para você poder precificar a tua mercadoria. Né? Certo. Porque hoje em dia o mercado, muitas vezes você não consegue fazer seu preço de venda, você tem que seguir o mercado. Então você tem que melhorar a compra e a qualidade das suas despesas. Então é importante ter em dia e
O governo também, Orlando, só aproveitando o gancho aqui, ele tem uma linha de crédito hoje chamada Pronamp, que é... Pronamp. Assim, o que acontece? Ele pega o faturamento hoje, vamos dizer, o faturamento que você teve em 2023, certo, declarado oficialmente para o governo, porque a gente sabe que às vezes existe um faturamento real e um imaginário, né? E você consegue uma linha de crédito com 30% desse faturamento com juros menores. Certo. Né? Aí já aconteceu de clientes do escritório lá, mas tem uma linha de crédito Pronamp, será que eu não consigo? Falei, consegue, né? Mas quanto será que eu consigo? Falei, 30% do que... E você vai tirar a certidão negativa nesse caso, se o imposto estiver indevido lá, já não consegue, né? Exatamente. Um exemplo... por exemplo, para quem quer participar de licitações, por exemplo, você quer concorrer, a prefeitura aqui está abrindo uma licitação, você está no segmento. Certo. Tem uma relação de documentos que são necessários. Né? E entre esses documentos estão certidões. Se você tiver imposto em atraso, as certidões por isso que também tem que não vão estar em dia, né? Exatamente, Orlando. E essa reforma tributária que vem aí, né? Tá um imbróglio isso aí, né? Então, Orlando, isso aí vai ter assunto para muito, Orlando. Exatamente. Porque as mudanças, né, são bem-vindas, a simplificação da tributação é importante. Mas o que chama atenção um pouco é essas negociações, né, de Senado, Congresso. É complicado, então, né? É uma verdadeira barganha, né? Eu acho que, não sei se foi ontem ou hoje, eles Teve vão uma dar reunião lá, né? Vai ter aquela anistia para os partidos políticos com relação a dívidas. Parece que já acertaram isso aí, né? E teve a reunião dos três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário para... E quem que vai pagar a conta? Nós, né? Sem dúvida alguma, né? Agora, uma outra pergunta, doutor Sérgio. O que acontece, por exemplo, se eu paro de trabalhar com a empresa que eu abri, tá certo? E eu não encerro essa empresa formalmente. O que pode acontecer? Orlando, a gente sabe que a empresa, como eu falei anteriormente, você abre ela e registra em vários órgãos. Certo. Uma vez que você para de trabalhar, né, você vai encerrar a sua empresa, essa empresa ela tem que ser encerrada também nos órgãos que foram abertos. Corretamente. Exatamente. E o que acontece hoje, que as pessoas às vezes não se atentam, é que existem obrigações acessórias, que a gente chama, né, que são obrigações que você tem que entregar relativa àquele CNPJ em aberto. E essas obrigações, uma vez que, por exemplo, você parou com a tua empresa e abandonou, digamos, ela, as obrigações não serão entregues. E isso são passíveis de multa. Você deixa de recolher os encargos, né? E aí o que acontece? Lá na frente, a hora que você vai encerrar essa empresa, você vai ver que tem lá um valor absurdo de coisas que não foram pagas. Mas por exemplo, assim, a pessoa fala assim, mas eu paguei todos os impostos quando que eu parei de trabalhar. Mas tudo bem, se não encerrou a prefeitura, virou o ano, o alvará está lá, a prefeitura vai cobrar o alvará seu. E a empresa também aberta, ela tem que manter em dia aí as dívidas, né? Porque senão dá complicação lá na frente. Dá complicação, Orlando. E é uma coisa assim, apesar do CNPJ e o CPF eles terem responsabilidades distintas, né? Uma vez comprovada que o sócio não administrou corretamente a empresa, mesmo ele tendo a pessoa jurídica, o CNPJ, ele pode responder com o patrimônio da pessoa física. Aí vai respingar no CPF, como a gente disse no começo, né? Porque tem muitas pessoas que falam, né? Não, eu vou deixar a dívida na empresa, pega o dinheiro, vai para a pessoa física e acha que está tudo resolvido. Nem sempre é assim. E é interessante, né, doutor Sérgio, num caso desse, buscar consultoria, né, no escritório de contabilidade, para ver o que vai fazer, como é que vai acertar essa situação para não pagar um preço alto lá na frente. Orlando, o que tem mudado, e aí algumas pessoas já estão conseguindo perceber isso, é assim, o contador, né, a gente tem um pouco mais de tempo trabalhando nessa área, algumas pessoas chamavam de guarda-livros, não sei se você lembra disso, Orlando? Eu lembro. Então tem muitas pessoas via o contador como um mal necessário. Era aquele livrão com capa preta que era, nossa mãe do céu. Tinha umas coisas que a gente fazia manual, que era coisa de louco. A pessoa o dia inteiro escrevendo ali, era brincadeira. Caneta tinteiro. Apagava com água que boa. Meu Deus do céu. Você falar isso para um menino que trabalha hoje... Não, dá risada da gente, né? Vai falar, você tá louco, isso não existe. Melhor nem lembrar. Né? Exatamente. Aqueles borrador, né? Livro borrador que chamava. Exatamente. Bom, para finalizar o nosso bate-papo sobre esse assunto aí, doutor Sérgio, qual é verdadeiramente o papel de um contador nesse processo aí e por que é importante manter a parceria do novo empresário com o seu contador? Orlando, assim, uma das figuras, o contador como figura principal que nós temos hoje é auxiliar, né, o empresário de uma forma geral na redução da carga tributária, uma vez que você tem alguns regimes tributários no Brasil diferentes, distintos, então dependendo da tua atividade, da tua empresa,
pode ser mais conveniente um regime tributário ou outro, né? Aham. E no Brasil a gente sabe que a mudança sempre é constante, né? Então, um exemplo, hoje você tem um regime tributário, mas eles lançam lá um benefício para determinado produto E você não está que sabendo. tem uma redução ou que aumentou, então existem responsabilidades. Então, Mas é difícil para um contador também, né? Porque você não atende uma empresa só, você atende centenas de empresas, né? Você tem que estar em contato direto com todas essas empresas, né? Para manter as empresas em dia, né? exatamente, Orlando. E a gente tem que conversar e orientar eles. O que é a maior dificuldade que nós temos hoje, né? Assim, muitas vezes. Que a gente sabe que o papel do contador é orientar a empresa daquilo que é o melhor para ela. Só que ela também tem que ter uma estrutura interna para ela poder, né, não ter prejuízo, digamos assim. Vou citar um exemplo prático aqui para você, um exemplo. Como a tendência é mudar com a reforma tributária, mas hoje nós temos guerra fiscal. Então, você compra determinado produto dentro do estado de São Paulo, a alíquota de ICMS é maior. Certo. Aí você vai pegar esse produto e você vai pagar um valor maior. Aham. Aí você cota esse preço no, sei lá, qualquer outro estado, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina. Então. Aí você vê que aquele produto tem um valor menor. Então, É você porque faz o encargo lá é menor. Só que quando esse produto entra no estado de São Paulo, Aham. existe essa diferença de alíquota de ICMS que você paga. Por isso que o empresário ele tem que ter equipe capacitada junto com ele ali, né? Para ter essa parceria com o contador, né? Com o escritório. Exatamente, porque o que acontece, Orlando? A compra não somos nós que fazemos, né? Sim. Então, é a assim, própria empresa, É né? a própria empresa. Então, aqui, a empresa, se ela, né, ela tem que ter alguém com o mínimo de conhecimento para ela poder, na dúvida, tirar ali a orientação conosco, entendeu? Então, até tem algumas empresas que a gente sugere, existe pelo menos um curso ali de rápido, ali, pelo menos do básico que a pessoa tem de escrita fiscal, de umas coisas. Por quê? Uma empresa pequena, você não vai se deparar com tanto problema, mas uma empresa de médio e grande porte já muda bastante. Por né? isso que é importante uma parceria, nesse caso, com o Sebrae, né? O Sebrae tem auxiliado muito nesse sentido, Tem né? auxiliado muito. O Sebrae tem várias instruções, os cursos lá são maravilhosos, assim, muitos cursos, quer dizer, a grande maioria dos cursos, todos gratuitos, então dá uma base muito boa. Só que até os profissionais, Fernando, ser bem sincero para você, tem muitas pessoas que falam que não conseguem emprego, mas também não buscam qualificação. Não se capacita, né? Então, e aí vai trabalhar e não tem capacidade, vai trabalhar, acaba prejudicando a empresa acaba tomando um prejuízo alto ainda. E hoje está havendo uma seleção automática, Orlando, assim, a gente, até com o avanço da internet, assim, muitas empresas, até no processo de seleção de pessoas, hoje você consegue pegar um RH terceirizado aí de fora e essa pessoa vai fazer a análise de currículos, né? Faz uma filtragem e traz uma pessoa mais próxima para você. E também tem aquelas empresas de assessoria financeira para as empresas, né? Inclusive eu tenho um filho em Curitiba que trabalha nesse setor aí, né? Eles ajudam a identificar onde está a falha financeira, a correção, porque senão a empresa vai falir. Exatamente. O termo que o pessoal usa hoje que está na moda é o BPO financeiro, né? Então é essa situação que você presta esse serviço de auxiliar as empresas. Então o que acontece? O empresário hoje, que é empresário profissional de fato, que a gente fala, não aquele cara que está aventurando, ele tem que se atentar a isso, porque essas mudanças são inerentes, elas vão acontecer. Mas o que está aventurando, conforme você disse, aí a tendência de uma boa porcentagem é falir, né? É o que acontece, infelizmente, Orlando. Você vai pegar a pesquisa do Sebrae, muitas empresas fecham com 2 anos, por quê? A pessoa não entra, né, dentro do empreendimento. Não se adequa, né? E uma das coisas que é o que faz principalmente as empresas falirem, o que é? Um exemplo, a pessoa confunde pessoa física e jurídica. E aí você sempre falou isso aqui. Né? E a empresa não é ruim. É o seu desvio do dinheiro, né? Você tira da empresa para manter a sua casa, por exemplo, e daí como é que fica? O que acontece, Fernanda? Parece que é um desvio de personalidade do ser humano quando ele sai de empregado e vira o empresário. Vira porque patrão. O empregado, ele sabe que ele tem a renda X, ele pode gastar aquilo lá. Certo. Tá. O patrão, ele pega o dinheiro da empresa, que não é dele, em vez de ele estipular um prolabore para ele viver, não. Sim. Ele gasta o dinheiro da empresa aleatoriamente, né? Aí exatamente. A hora que a empresa precisa repor no estoque ou pagar alguma coisa, não tem. E de repente, quando ele se dá conta disso, aí já tá fundado já, aí não tem mais solução, né? Orlando, via de regra é assim, as pessoas quando procuram ajuda, ela já quebrou 3, 4, 5 meses, 1 ano antes. Aí você tem que fazer mágica para resolver o problema daquela empresa. Exatamente, ali, né? Porque você sabe, né? Hoje, um exemplo assim, você está com alguma coisinha atrás, você
pega daqui, é cobertor curto, né? Você vai cobrindo. Chega uma Exatamente. hora você não consegue mais. Daí que você vai correr atrás. Mas daí já é tarde, aí não tem. aí Aí o prejuízo já é real, não é? Exatamente. Muitas vezes você não consegue resolver o problema. Então você que está ouvindo a gente aqui, que está com ideia de abrir uma empresa, seja do porte que for, né? Ou que já tem uma empresa, procura um contador, procura o seu contador e tenha uma equipe de primeira linha trabalhando com você, se você quiser realmente ter um sucesso na carreira. Não é isso, Exatamente. Sérgio? E essas pessoas que tendem a querer trabalhar de uma forma geral nas empresas, né, no setor financeiro, no setor de RH, procure se capacitar, procure buscar um mínimo de conhecimento. Faça cursos. Sebrae. Hoje em dia tem várias empresas que fornecem curso aí. Se prepare para isso. E essas qualificações, assim, hoje em dia, Orlando, é assim, se você está no mercado de trabalho e você é um bom profissional, as empresas vão disputar você. E você já pensou, por exemplo, o patrão chega num funcionário e fala, rapaz, estou com um determinado problema aqui, como é que resolve isso? O funcionário fala, não sei. Aí é complicado, né? Aí esse não sei vai acarretar um prejuízo grande. É a né? mesma coisa de eu querer trabalhar de mecânico, né? Não entendo nada de mecânico. Mas você pode chegar lá se você se qualificar. Não, eu tenho que me qualificar, ou senão eu vou dar problema pro carro. Exatamente. Mas é isso aí, né, doutor Sérgio? Mais alguma informação a acrescentar nesse quesito aí que a gente está debatendo aqui ou não? Não, Orlando, é só agradecer mesmo a atenção aqui e o espaço que você cede para nós aqui toda quinta-feira, né? É um prazer recebê-lo aqui, nossa. Agradecer os ouvintes, o Tremendão que só dou trabalho para ele aí, né, o Tremendão fica só ali atento, ouvindo. Aí você é um professor para ele, sabia? Você sai daqui, ele fala para mim, nossa, rapaz, o doutor Sérgio falou isso. Eu falei, esse arrumou um professor aí, gratuito, hein? Vai vendo. Doutor Sérgio, muito obrigado, bom final de semana e conto contigo aí na próxima quinta-feira. Eu que agradeço, Orlando, um abraço.